Você sente que começa a correr e do nada a sua frequência cardíaca já dispara e mesmo correndo leve parece que seu coração vai sair pela boca? Se isso acontece com você, fica tranquilo. Eu vou te mostrar com base na ciência o porquê que isso acontece e como você pode fazer para correr e manter a sua frequência cardíaca baixa. A primeira etapa para esse vídeo fazer total sentido é nós entendermos o que é a frequência cardíaca. E a frequência cardíaca nada mais é que a frequência com que o teu coração bombeia sangue para os tecidos que estão fazendo o trabalho. Quando você começa a correr, todos os seus músculos basicamente começam a contrair. Isso faz com que eles precisem de energia. E como que essa energia chega até esse tecido? Através da corrente sanguínea. E aí, obviamente, você vai observando que uma coisa vai linkando com a outra e hoje, obviamente, você vai entender até o que é VO2 máximo. Então, sua panturrilha começou a contrair, precisando ali de energia, de oxigênio, precisando fazer uma limpeza na célula dos subprodutos que estão sobrando da queima da energia. E como que isso acontece? O sangue chega lá no tecido, faz a troca gasosa, o CO2 entra para dentro da corrente sanguínea, o gás oxigênio entra para dentro da célula e aí acontece a troca gasosa. Esse sangue volta pelas suas veias e vem em direção ao seu coração, depois vai para o pulmão, vai fazer toda aquela troca gasosa. É algo bastante complexo, eu não vou entrar muito nesse tema, porque a ideia é só entendermos como que funciona o transporte de energia, o transporte de oxigênio lá para nossa célula, certo? Então, a partir do momento que você começa a contrair suas pernas, você precisa de mais nutrientes lá no tecido. Quem faz isso é o sangue, mas não somente o sangue, o pulmão, o coração, todos eles fazem parte aí do sistema cardiorrespiratório. Nesse contexto que eu acabei de explicar para você, eu resumi o que é o VO2 máximo. A capacidade do seu corpo de captar, de transportar e de utilizar o oxigênio. Isso é medido em mililitros por quilograma por minuto. E é por isso que você vê lá no seu relógio 47 de VO2 máximo, 51, 60, 65. São métricas que te classifica dentro de uma tabela, obviamente, de qual é o teu nível. Então, resumidamente, a frequência cardíaca é a velocidade com que o seu coração bate por minuto. Os cálculos para ver quanto é a sua frequência cardíaca máxima são muito comuns. O relógio da Garmin, da Coros e outros smartwatches também utilizam esses cálculos, mas o mais utilizado por pessoas fisicamente ativas é você pegar a sua idade, multiplicar por 0,7, vai dar um número, certo? Você vai subtrair esse número de 208. Esse é um cálculo que vai te trazer ali a frequência cardíaca máxima para o teu organismo, para você, para a sua idade, certo? E aí em cima da sua frequência cardíaca máxima você consegue distribuir as suas 5 zonas de treinamento através da frequência cardíaca. Tá, professor, entendi o que é a frequência cardíaca, faz sentido para mim agora, então eu preciso entender como que eu faço para fazer a minha frequência cardíaca se manter baixa. E aí nós precisamos entender o que é uma frequência cardíaca baixa para a tua realidade, certo? Porque eu, no meu caso, com 29 anos, minha frequência cardíaca máxima vai girar ali na casa de 186, 185 batimentos por minuto. Eu tenho que fazer algumas porcentagens em cima desses 185 batimentos por minuto. Então, 50% disso vai dar 90 e poucos batimentos, 60%, 70%, 80%, e assim eu vou entendendo o que é leve e o que é pesado, certo? Então, como o objetivo desse vídeo é te ensinar a correr com a frequência cardíaca mais baixa, essa primeira etapa de entender o que é a frequência cardíaca e como que o nosso organismo funciona é muito importante. Agora que você já sabe como calcular o máximo da sua frequência cardíaca máxima, vem uma pergunta: por que a sua frequência cardíaca fica alta em seus treinos? Isso se dá por você estar treinando em uma zona de treinamento errada. Ou existem algumas características externas que pode fazer com que sua frequência cardíaca tenha uma variação maior. Por exemplo, se estiver muito quente, se você tiver dormido mal, se você estiver desidratado, se você estiver estressado, tudo isso pode fazer com que sua frequência cardíaca esteja um pouco mais elevada no seu treino. É por isso que nós treinadores não utilizamos a frequência cardíaca para prescrição de treinamento, certo?
Isso se dá porque nós preferimos usar as zonas de treino através dos paces e usamos as zonas de treinamento da frequência cardíaca para fazer comparações entre zonas de treinamento. Eu peço para o atleta correr a 5,30 e eu espero que seja zona 3, e aí eu comparo se na zona da frequência cardíaca esse 5,30 está casando. Obviamente que eu vou ter que dar atenção para todos esses fatores externos que eu acabei de citar para você. A pessoa está estressada, dormiu mal, está bem hidratada, está muito quente naquele dia. Se isso que aqui estiver acontecendo, muito provavelmente a frequência cardíaca dele pode dar um pouquinho mais alta. Existe um outro fator que é importante levarmos em consideração. Você pode ter uma margem de erro do relógio, do smartwatch. Seria mais assertivo se você tivesse uma fita no peito. Eu sei, não é nada legal correr com aquela fita no peito. Às vezes ela é cara também. Eu, por exemplo, não uso no punho. Então, existe uma margem de erro, existem vários artigos científicos mostrando que existe uma margem de até 10 batimentos para cima, tá bom? Então pode ser que talvez você esteja olhando para a frequência cardíaca e não dando atenção ali do jeito certo, sendo que tem uma margem de erro. Nesse contexto, não ter condicionamento físico desenvolvido, se a sua base aeróbica não está bem preparada, muito provavelmente você também vai observar isso acontecendo. Frequência cardíaca a 170, 175 batimentos, o que para qualquer adulto se torna uma frequência cardíaca um pouco elevada, vamos dizer assim. Ele entra ali na zona 4, zona 5, quando comparado com uma zona de pace, certo? Então, desenvolver a sua base aeróbica é algo extremamente importante para que ela se mantenha forte o suficiente para que tua frequência cardíaca não suba já de cara no treinamento. Quer ver quando isso é muito comum? Quando você fica ali 2-3 semanas parado e depois você retorna aos treinos. Você vai observar que a sua frequência cardíaca nos primeiros 2-3 treinos se manteve muito alta. Isso acontece, obviamente, porque você perdeu algumas adaptações. Mas aí no quarto treino você percebe que já volta ao normal, ou seja, suas veias e artérias conseguem dilatar mais, a troca gasosa já ocorre de forma mais facilitada dentro do pulmão, a sua célula já absorve mais rapidamente os nutrientes que foram levados até ela, a limpeza dessa célula acontece de forma mais eficiente. Tudo isso se dá por conta da sua memória muscular de corredor ou de corredora. Sendo assim, desenvolver uma boa base aeróbica, observar se você está dormindo bem, se está hidratado, se está calor no dia ou se você está muito estressado, pode corroborar para que a sua frequência cardíaca seja melhor compreendida. Consegue me entender nesse sentido? Eu gostaria de reforçar que você pode fazer com que sua frequência cardíaca fique mais baixa fazendo alguns tipos de treino específico. E é nesse tópico que nós vamos entrar agora. Entramos no ponto onde eu vou te ensinar a manter a frequência cardíaca mais baixa. A primeira dica é você treinar por percepção de esforço. Se você tem treinador, então siga a sua planilha. Mas é muito importante que você entenda as zonas de treinamento, tanto do pace quanto da frequência cardíaca, mas que você também entenda sobre uma escala de percepção de esforço. Você precisa entender que existem algumas escalas que padronizam a nossa PSE, como é muito comumente conhecida aí no mundo da ciência, percepção subjetiva de esforço. Então, quando você sai para fazer um treino que é para ser um treino na zona 2, é compreendido que você entenda que aquilo tem que ser leve a moderado. E aí você começa a correr de forma intencional, pensando em manter a atividade leve a moderada. Talvez o seu pace possa até ficar um pouco mais rápido ou um pouco mais lento do que foi sugerido. Se o seu treinador utiliza os dados fisiológicos da frequência cardíaca, sua percepção de esforço e a sua zona de treinamento através do teste de VO2 máximo, muito provavelmente depois de 1, 2, 3 semanas ele consegue identificar esse teu comportamento dentro do treinamento e organizar as tuas zonas de treino de forma mais simplificada. Vai ficar mais fácil. Mas esse é o primeiro aspecto. Você precisa compreender a sua percepção de esforço, saber o que é leve, o que é moderado e o que é intenso. Na segunda dica, para fazer com que você diminua a sua frequência cardíaca no dia a dia de treinamento, você precisa fazer treinos na zona 2, ou seja, treinos leves a moderados. Essa zona tem o poder de desenvolver a sua base aeróbica, vai melhorar o seu pulmão, seu coração, suas artérias, suas veias e até mesmo a sua própria célula. Esse treino na zona 2 tem o poder de criar novas estruturas dentro do seu corpo. Então isso vai fazer com que você comece a evoluir. E pasmem,
por percepção de esforço, são nesses treinos que você observa que você está evoluindo. Você sai para fazer um treino de 8 km em zona 2, ou seja, leve, e começa a perceber que o pace começou a ficar melhor naturalmente. Obviamente que não é para você treinar somente na zona 2. A zona 2 tem esse intuito, desenvolver a tua base aeróbica. A zona 3 e a zona 4 e a zona 5 têm outras intenções. Podemos discutir ela se for do seu interesse. É só você colocar aqui nos comentários que eu trago um novo vídeo falando sobre as outras zonas. Hoje, como a intenção é te ensinar a correr com a frequência cardíaca mais baixa, a zona 2 é a zona crucial dentro desse processo. Professor, faz uma ressalva aí porque eu treino só 3 vezes na semana. Então, galera, você não precisa treinar na zona 2. Sabe por quê? Porque você tem poucos treinos na semana. Então, aqueles treinos precisam ser treinos de qualidade. Terça, quinta e sábado. Tem que ser treino de qualidade. Você já descansa os outros dias. O ideal seria, obviamente, que naqueles outros dias você tivessem outros treinos na zona 2. Esse seria o cenário perfeito. Então, normalmente eu solicito que os meus atletas comecem a correr apenas 3 vezes na semana. Depois eu vou aumentando para 4 e depois para 5, se o meu atleta tem essa disponibilidade semanal. Se for o teu caso, essa é uma dica que vale ouro. Eu acredito que vale até o seu like. Então, não seja mesquinho. Senta o dedo no like aí para o YouTube recomendar esse conteúdo aqui para outras pessoas. Terceira dica. Aumente o volume de forma gradual. Você já está cansado de ouvir essa dica aqui, em outros canais, em outros conteúdos da plataforma. Então, você não pode dar um passo maior que a perna. A ideia é fazer com que você tenha uma sobrecarga progressiva de forma organizada. Não dá para você sair de um final de semana correndo 10 km de longão e ir para 16. Você aumentou 60%. A chance de você ter uma lesão é gigantesca. Sabe o que acontece com a tua frequência cardíaca quando você começa a sair das zonas adequadas de treino? Ela sobe. E aí você perde o privilégio de ter uma frequência cardíaca um pouco mais equilibrada, dentro da zona correta, dentro da percepção de esforço correta. Tudo isso é importante para que você atinja esse objetivo. Fazer a progressão de 10% mais ou menos por semana é algo que se torna mais adequado, menos lesivo, menos perigoso. Lembrando que você vai correr a vida inteira. Então, para que essa pressa exagerada de querer já progredir o volume de uma vez? Tome cuidado. Se você colocar no Google qual que é o fator que mais lesiona corredor, você vai observar que é o aumento de volume desregulado. Ou seja, não é a intensidade, não é não fazer o fortalecimento, é aumentar drasticamente o teu volume. É claro que outras coisas também corroboram, mas a ciência mostra que aumentar o volume rápido demais pode ser prejudicial. A quarta dica, ela está correlacionada com o fortalecimento do seu corpo. Você precisa fazer aí pelo menos 2 sessões de treinamento de força específico para a corrida na semana. É imprescindível que você vá fortalecer as estruturas do seu organismo. Pensa comigo, como que você vai fazer para correr rápido, para correr de forma econômica, para correr com a frequência cardíaca baixa, se o seu músculo não tem força suficiente para absorver o próprio impacto do seu próprio peso do corpo? Vale ressaltar que quando você está correndo, seu peso pode se multiplicar por 3. Então, se você pesa aí 60 quilos, você pode chegar até 180 quilos de carga em cima da sua estrutura. Se você não tem um músculo forte que te ajuda a absorver o impacto, obviamente isso vai sobrar para as estruturas mais rígidas, como a articulação, seus tendões, seus próprios ossos, e aí obviamente você pode ter desconfortos no meio do processo, complicando a tua vida na corrida, fazendo com que você faça mais força muscular durante a corrida e adivinha, tua frequência cardíaca sobe. Olhando para esse sentido, é imprescindível que você coloque aí sessões de treinamento de força na tua rotina. E por isso, eu te convido a vir aqui na descrição, no primeiro link que aparece, você vai conhecer a minha loja. Eu deixei 2 treinos de força específico para corredores disponíveis lá e eu acho que isso pode te ajudar, tá bom? São treinos para você realizar na academia, eu tenho certeza que sua corrida vai melhorar muito depois que você inserir esse carinho na tua rotina. Quinta dica,
Quando eu falei sobre VO2 máximo no começo do vídeo, eu falei sobre 3 estruturas que são imprescindíveis para começar a aumentar o seu VO2, consequentemente, sua frequência cardíaca se manter mais baixa, não é mesmo? Falei do músculo, que utiliza o oxigênio. Falei do pulmão, do nariz, da traqueia, da boca, que capta esse oxigênio. E falei do coração, das artérias, que transporta esse oxigênio. A dica agora vai ter a ver com a parte da captação do oxigênio. Controle da respiração. É imprescindível que você não apavore já de cara, que você saia para correr e perceba a sua respiração. E na verdade essa dica ela é composta de várias outras dicas. Um dos problemas que pode estar fazendo com que tua frequência cardíaca se mantenha mais elevada é porque tu está correndo de música, tu está correndo de fone com música no ouvido. E aí tu bota de cara a tua melhor playlist para tocar. Adivinha, você está super animado, sai super alegre, aquela coisa toda. Mas você não percebe um dos seus órgãos do sentido, que é a audição. E aí você não ouve a sua respiração, você não ouve a frequência que o seu pé toca o solo, e aí você sai muito rápido. Erro clássico de corredor iniciante, sair muito rápido. Consequentemente, seu músculo precisa de mais energia, mais oxigênio. Você leva esse oxigênio, leva essa energia, só que quando você queima toda essa energia dentro da célula, sobra algumas sujeiras. Gás carbônico, o próprio lactato e o hidrogênio. E aí essas estruturas precisam ser limpadas, precisam ser liberadas dali da célula. E aí o seu corpo, com o passar do tempo, 5, 10, 15 minutos de atividade, começa a ter mais sujeira dentro da célula do que consegue limpar. E aí a tua performance cai, frequência cardíaca aumenta, tentando bombear sangue para levar oxigênio, para levar o nutriente até o tecido, mas infelizmente não é esse o problema. O problema é que o sangue que está voltando não consegue tirar o CO2 da célula, não consegue tirar o lactato nem o hidrogênio, e aí a tua célula fica um pouco mais ácida e o pH dela desce. Obviamente algumas estruturas não funcionam com o pH muito ácido e você começa a perder performance. Dessa maneira, tudo isso corrobora para que a tua frequência cardíaca aumente. Então, correr sem o fone vai fazer com que você perceba um pouco mais a sua respiração, consiga controlar ela mais no começo e ela vai te dando uma percepção de esforço. Se a sua frequência respiratória começa a aumentar, significa que você está tentando colocar mais oxigênio dentro do pulmão. Mas você pode controlar um pouco mais a velocidade, diminuir um pouco o ritmo e manter a frequência respiratória mais calma. Consequentemente, a tua frequência cardíaca também vai se manter mais controlada. São várias dicas, não é mesmo? Se esse conteúdo está agregando valor na sua vida, deixa o like no vídeo. É uma forma que você tem de me agradecer. Eu sei que parece simples e banal para vocês que estão aí do outro lado da tela, mas para mim, que estou aqui criando o conteúdo, é de extrema relevância que você deixe o like. Quando você deixa o like, o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas conseguem assistir. Consequentemente, eu tenho um melhor retorno sobre os conteúdos que eu estou criando aqui. E isso me dá mais energia para trazer mais conteúdos aqui para você. Então, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho, que tem muito conteúdo bom saindo dos bastidores. A sexta dica: você precisa estar bem hidratado. Como eu citei no começo, não se hidratar corretamente pode ser um agravante para que a tua performance caia, a tua frequência cardíaca aumente e o seu corpo não funcione bem. Duas coisas prejudicam a performance do corredor facilmente: não ter energia no organismo, ou seja, correr em jejum, e estar desidratado, ou seja, a sua célula ela não tem água suficiente para fazer todas as suas funções normais. E obviamente o seu corpo vai ter que tirar de alguns lugares e isso vai fazer com que o equilíbrio do seu corpo, da sua célula, caia, não se mantenha, e obviamente teu coração vai ter que fazer aquele trabalho dobrado mais uma vez, tá bom? Então esse é um ponto extremamente importante. Quando eu falo sobre estar bem hidratado, eu não estou falando de você só beber água ali no dia, tá bom? Beber água no dia, nota 10, mas eu estou falando também de beber água 2, 3 dias antes, ou seja, a vida inteira. Você precisa, ser humano, se você for ser humano, você precisa beber no mínimo 1,5 litro de água por dia, no mínimo. Eu sei que não é fácil, você precisa criar o hábito. Deixa a garrafinha fácil. Tira da cabeça que você precisa beber água gelada.
Você não bebe água porque você quer beber água gelada, e nem sempre nós vamos ter acesso à água gelada. Então é importante, é imprescindível que você beba água. Não somente para manter a frequência cardíaca um pouco mais equilibrada, mas só para você ter uma noção. Se você começa a perder líquido, né, no corpo e tudo mais, e falta água no seu organismo, o seu coração, você está em atividade de alto vigor, seu coração tem que bater mais forte, porque agora o sangue dele está até mais ralo, você tem ali até um efeito de queda de pressão. No caso não acontece porque o seu corpo está em alto vigor. Só não acontece por conta disso, mas depois possivelmente pode ser que aconteça. E se você tem pressão baixa, isso é extremamente perigoso. Você pode cair, você pode desmaiar, e aí você pode colocar o seu corpo em risco. O que a ciência diz sobre esse tópico? É clássico e vocês já sabem. Pessoas que treinam na zona 2, na zona aeróbica, normalmente têm maior VO2 máximo, maior capilarização e corre de forma muito mais econômica. Consequentemente, tem maior afinidade por usar a gordura como fonte de energia. Eu nem citei a parte da energia no começo desse vídeo, porque não cabia naquele momento. Mas vale ressaltar que pessoas que correm em zona 2, zona 1, por muitos períodos, pode fazer com que o seu corpo desenvolva uma função primordial de queimar gordura. É por isso que a corrida é considerada a modalidade que mais emagrece quando se trata de prática esportiva. Isso se dá porque quando você corre de forma longa, numa velocidade que seja suportável para que você consiga sustentar aquela atividade por longos períodos, você faz com que o seu organismo puxe mais energia da gordura. Pega a água, pega o oxigênio, pega a gordura, oxida lá dentro da célula, faz energia, joga CO2 para fora, joga lactato, joga aí o hidrogênio e limpa isso aí. Então, observe que um dos fatores primordiais aí é justamente você entender que correr na zona leve, correr com a frequência cardíaca mais baixa, vai desenvolver o teu condicionamento físico, vai aumentar o seu VO2 máximo, você vai sair daqui desse vídeo preparado para fazer com que tua performance evolua muito, só entendendo que treinar leve também tem o seu valor agregado. Bom, agora eu vou te explicar um pouco mais como que você vai aplicar isso aí na tua rotina. É muito simples. O cenário ideal era que você corresse entre 5 e 6 vezes na semana. Professor, eu corro menos. Então, tenta replicar isso dentro de uma realidade que você tem aí, beleza? Dentro dessa organização de 6 vezes na semana, 3 treinos vão ser moderados a intensos e 3 treinos vão ser na zona 2. Isso aqui é o casamento perfeito. Segunda-feira, roda leve. Terça-feira, pode fazer tiros mais extensivos. Quarta-feira, roda leve novamente. Quinta-feira, tiros intensivos e mais curtos. Sexta-feira, roda leve. Sábado, você faz um longão ou ritmado. Essa organização semanal é perfeita. Dentro das planilhas que eu prescrevo para os meus alunos, é com essa metodologia que eu faço com que eles se desenvolvam. Melhora o VO2, melhora o limiar de lactato, melhora a potência aeróbica, melhora tudo dos meus atletas, utilizando essa metodologia. Se você não conhecia, te convido, já sabe, primeiro link da descrição. Eu não cheguei ao fim do vídeo ainda tem coisa muito importante para você aprender por aqui. E nessa etapa nós vamos falar sobre erros comuns. O primeiro erro é não respeitar os treinos leves. Desistir cedo demais, achar que correr devagar não vai te ajudar, não vai desenvolver aquilo que você precisa. Esse é o primeiro erro e clássico. As pessoas não entendem que nessa parte a ciência nos ajuda. Você não pode seguir o senso comum, você não pode seguir aquilo que você acha que tem que fazer. Você tem que seguir aquilo que funciona. E o que funciona, a ciência já deixou claro. Treine leve, treine na zona 2, assim como eu venho reforçando no vídeo inteiro. Um segundo erro clássico é treinar sempre no meio termo, nem pesado, nem leve. Fica ali no moderado, quase sempre. Sai para rodar e faz a rodagem no moderado. Vai fazer tiro, não consegue fazer o tiro na velocidade correta, faz no moderado. Vai fazer o longão, faz o longão também no moderado. Isso aqui, cara, tá matando sua corrida. Provavelmente você tá encurtado, sentindo que a musculatura tá sempre enrijecida. Você tá desmotivado porque treina e não evolui. Isso é clássico, isso aqui é bem comum. Tanto aqui quanto nas outras redes sociais, as pessoas comentam comigo. Professor, eu treino, sinto que estagnei, parece que eu tô com overtraining, com overreaching. Eu falo, não,
Você está com uma desorganização na semana que precisa melhorar. Treinar no meio termo não vai fazer você evoluir. E um terceiro erro e muito clássico é ficar obcecado demais com o pace. Quando você vai no Google e coloca lá, ou no dicionário, treino, treinar, qual é o significado desse verbo, treinar? É fazer algo que você vai repetir várias vezes e vai aprimorar a cada vez que você faz, certo? Então, não quer dizer que você tem que ir todo treino tentar bater o seu recorde pessoal, você precisa treinar. Então o dia que for leve você faz leve, o dia que for intenso você faz intenso, o dia que for moderado você faz moderado e assim você segue. Não cai na neurose das redes sociais de querer correr rápido o tempo todo o tempo. Isso é mentira, as pessoas não fazem isso, as pessoas não conseguem sustentar isso por muito tempo. Se você conhece alguém que faz isso, pode observar, provavelmente ou está lesionado ou vai lesionar. Correr bem não é correr forte o tempo inteiro, é correr de forma inteligente, correr por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sem ter interrupções dentro do seu planejamento. E por isso, eu te convido a conhecer um pouco do meu trabalho, das minhas planilhas, que eu prescrevi com maior carinho, minha metodologia cientificamente testada, aprovada por vários atletas. Vocês podem observar lá no meu Instagram, tem muitos feedbacks de atletas meus que saíram de 24 minutos no 5 km e hoje corre 17, que saíram de 22 minutos e hoje corre 16, tem atleta de meia maratona que saiu de 1h30, hoje corre 1h18. Resumindo, resultados nós temos. Te convido, clica aí no link, beleza? De antemão, muito obrigado por ter vindo até o final desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não ficar por fora de nada. E se quer ouvir mais sobre as minhas dicas de treinador e atleta, dá uma olhadinha nesses vídeos aqui, ó, que estão aparecendo. Eu tenho certeza que algum deles aí pode te agregar muito valor. Beleza? Valeu, tamo junto, moçada. Até a próxima.